Então, que nosso coração, né, nós possamos estar sempre descansando em Deus. É um exercício que parece fácil, mas não é, né? A gente sempre quer estar no controle, é difícil dar o controle para Deus e confiar que Ele vai fazer o melhor nas nossas vidas. Fiquei pensando, né, em todas as coisas que a gente tem experimentado durante todo o ano passado, mas as preocupações que a gente tem sentido, né, diante da realidade, diante do que tem acontecido no nosso país. E muitas pessoas têm feito campanhas de oração, né, e algumas pessoas têm falado assim: não, é que o povo precisa reconhecer que está pecando, né? Precisa se conscientizar que o problema é o pecado que cada um tem cometido, ou o pecado da nação, ou o pecado dos governantes, que seja, né? E, e o fato da gente estar cada um na sua casa, às vezes parece que ninguém está vendo, né? A gente acaba meio que se acomodando mesmo na nossa vidinha, e talvez algumas coisas a gente deixa de refletir, a gente deixa de perceber, né, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar. E fiquei pensando nisso. Teve momentos em que eu achei mesmo que acho que a gente precisa ter um quebrantamento, um tempo de confissão, um tempo de renovo, de restauração de Deus, né? E como a gente está estudando Salmos, aí me veio o Salmo 51, né? Que é o salmo de confissão, de arrependimento do rei Davi, quando ele cometeu aquele pecado de adultério com a Batseba, e ainda mandou matar o marido, né? O Urias. Então, assim, quando a gente olha para uma coisa dessa na Bíblia, a gente pensa, por que será que Deus que tem lá, né, esses pecados horríveis daquele que foi um servo de Deus, considerado um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu tamanho pecado. Mas eu agradeço a Deus porque tem esses relatos, né, de homens de Deus, tremendamente usado por Deus, mas que cometeu também tamanho pecado para dizer que ele é como nós, né? E que Deus tem misericórdia, teve misericórdia por ele, então Deus tem misericórdia por nós também. Que ele tenha mesmo essa misericórdia e possa nos ensinar, né, através desse salmo. Tá? Então, hoje nós vamos. Ai, perdi o jeito de ser. Então, nós vamos compartilhar o Salmo 51. Vamos ler antes, né? Alguém gostaria de ler? Salmo 51. Bom, então vou ler. Salmo 51. Arrependimento e perdão. Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois da profecia. Essa aqui não, pera, desculpa. Pode ler Pode ler também. tudo? Pode ler. Escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades, eleva-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti eu fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido.
O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinei aos desobedientes as suas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. O Senhor põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que te ofereça sacrifício. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Amém. Então, primeira coisa que a gente vê nesse salmo, né, do versículo 1 até o versículo 6, a gente vê que Davi faz essa confissão. Para você ter uma ideia, foi um período muito difícil, né? Porque Davi esteve 9 meses afastados de Deus, nesse período em que ele pecou. Então, ele teve, vamos dizer assim, esse tempo, né, de ficar longe de Deus e experimentar a dificuldade e a tristeza, né, nesse tempo. Quando o profeta Natan foi falar com ele, Deus realmente o quebrantou, e então ele fez essa confissão. Davi começa dizendo que ele sente responsável pelo próprio pecado, né? Só eu, a gente vê pelos pronomes que ele usa aqui, só eu cometi e eu fiz isso. O normal é que o ser humano, ele normalmente ele tem uma reação diferente quando ele diante do pecado, né? Primeira coisa, muitas vezes a humanidade, aqui eu coloquei os homens, tá? Mas é a humanidade, tá? Então inclui as mulheres também, todo ser, né? Normalmente a humanidade nega, tá? Que a gente não quer admitir aquilo que a gente fez que está errado, e então 1 João 1,6 diz que nós mentimos para nós mesmos, né? Quando a gente não reconhece aquilo que a gente fez. Então, essa negação, né, do pecado acaba atrapalhando para a gente ter um tratamento, uma restauração de Deus. Segunda coisa que a humanidade faz, ele racionaliza. Então, ele tenta justificar, tenta dizer por que eu cometi aquilo, porque fulano fez aquilo, porque aconteceu isso, porque eu estava experimentando isso, põe culpa em outras coisas, né? Então, tenta se enganar dizendo que tipo, eu falhei por causa de alguma coisa que aconteceu ou por causa de algum fato que possa justificar nosso comportamento. E aí acaba acontecendo a projeção, né? Como Adão e Eva, sempre querendo culpar uma outra pessoa, uma outra coisa, um outro problema, uma outra circunstância. Então acaba jogando a culpa para outras pessoas, tá?
Então, essa é a reação natural que a humanidade normalmente faz diante do pecado. E a dificuldade para sermos tratados por Deus é por causa dessas três reações. Porque se a gente fosse como aconteceu com Davi, de reconhecer seu próprio pecado, aí tem uma chance de Deus poder tratar com a nossa vida. Então, segunda coisa, Davi, ele reconheceu a natureza do ato que praticou. Então, a gente vê essas três expressões que Davi usou. Apaga as minhas transgressões, que significa uma rebelião, uma revolta contra a vontade, contra uma autoridade, contra uma pessoa de autoridade, que no caso seria Deus. Então, ele pede para Deus tirar essas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, versículo 2. Né? A iniquidade foi um termo usado na Septuaginta, que é uma versão grega, né, do Antigo Testamento, que significa ilegalidade, injustiça. Então, porque Davi reconheceu que ele quebrou uma lei de Deus. Purifica-me do meu pecado. Versículo 2. Ele reconhece que esse pecado, que significa de você errar o alvo, né, de ter fracassado, de ter ofendido a Deus. Então, ele reconhece que ele cometeu essas, esses atos diante de Deus. Então, ele se arrepende e pede para Deus o perdoar. Terceira coisa importante também, ele reconhece, acima de tudo, que aquilo que ele praticou foi contra Deus e diante de Deus. Versículo 4, ele fala isso muito claro, né? Pequei contra ti somente. A gente tem dificuldade para reconhecer que a gente errou contra outra pessoa e mais ainda contra Deus. Né? Às vezes a gente nem percebe que aquilo lá é contra Deus. Né? Um homem que sente remorso é aquele que reconhece que errou, mas não tem arrependimento se você não perceber que foi praticado contra Deus, tá? Então, o arrependimento acontece quando você percebe mesmo que você errou diante de Deus, de você pecou contra Deus. Davi também reconhece que a sua natureza é essencialmente pecaminosa. Então, no versículo 5, ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ele entendeu que, né, nasceu e a natureza dele é pecaminosa. E como ele precisava que Deus pudesse restaurá-lo novamente. Então, aí ele faz esse pedido. Então, do versículo 7 ao 12, 11 pedidos. Então, a gente só vai citar, porque se a gente for explicar cada pedacinho, vai demorar muito, dar uma outra mensagem, tá? Então, a primeira coisa que ele pede, purifica-me e ficarei mais limpo, né? Purifica-me como ensopo. Davi sabia que só Deus podia purificá-lo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Sabia do poder de Deus de torná-lo novamente, né, uma pessoa limpa. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Como eu disse, foi 9 meses longe de Deus, 9 meses, talvez, percebendo que tinha cometido um ato contra Deus. Davi, ele experimentou muita intimidade com Deus. E quem experimenta uma intimidade com Deus e passa 9 meses longe de Deus, vamos dizer assim, sabe que não tem alegria longe de Deus. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que só Deus podia dar um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável só Deus também pode fazer, né, na nossa vida. Fortaleza, sustento. Não me repulses da tua presença. Davi reconhecia que não tinha nada melhor do que a presença de Deus. Nem me retires o teu Santo Espírito. Vamos dizer assim, o pecado de Davi, né, em relação ao pecado de Saul, alguns podem dizer assim, né, querer comparar o tamanho do pecado. Mas o mais importante é que o pecado nos afasta de Deus. E a diferença de Saul com Davi é que Saul não teve arrependimento. Então Deus retirou o Santo Espírito da vida de Saul. E Davi viu como aconteceu com Saul, ele falou: eu não quero ficar que nem ele, sem a presença do Santo Espírito na minha vida. Então ele pede para Deus não tirar. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quando há uma obra de Deus, né, não só de purificação, não só de fortalecimento, do enchimento do espírito, mas a gente tem uma restauração completa. Então era isso que Davi queria que Deus fizesse nele, né? Colocasse completamente novamente essa alegria daquela pessoa que é purificada, daquela pessoa que é salva, daquela pessoa que é transformada por Deus. E sustenta-me com o espírito voluntário. Vamos dizer aqui, resumindo, né, nesses pedidos todos, Davi queria que Deus o tornasse puro novamente, tivesse um coração limpo. Acho que quando a gente comete pecado e tem esse arrependimento verdadeiro, a gente quer ser transformado e a gente quer que todas essas coisas ruins, né, o pecado, as atitudes sejam apagadas da nossa vida, da nossa história. Talvez o erro que a gente cometeu, o nosso pecado, não dá para a gente apagar, não dá para mudar o passado. Mas Deus pode transformar a nossa história, mas pode transformar as nossas vidas. E aquele erro pode ser uma forma de Deus nos melhorar, né? Nos transformar. Quando a gente se arrepende, então Deus realmente muda o nosso coração. Então, versículo 13 até 19, a gente vê essa restauração que Deus faz por causa, depois do nosso arrependimento e da nossa confissão. Então, não só a gente consegue experimentar esse perdão de Deus, mas ele transforma a nossa vida, transforma aquilo que a gente está sentindo, transforma nossos relacionamentos, não só com Deus, mas também com o nosso próximo. Então, essa restauração de Deus é completa, né? E eu penso que esse salmo, mais do que dizer assim, esse salmo fala do pecado de Davi, esse salmo fala do arrependimento de Davi, eu penso que esse salmo fala da grande misericórdia de Deus nas nossas vidas. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Porque, pensando, né, se a gente olhar para o Antigo Testamento, para aqueles que cometeram adultério, a lei é muito clara. Vai ser apedrejado até a morte aquele que cometeu adultério. Não só o homem, como a mulher que cometeu. Se foi pego em adultério, é morto os dois.
Então, aqui, Davi devia ser morto, por causa da lei, diz isso. Mas você vê a grande misericórdia de Deus, que Davi não foi morto, nem a Batseba não morreu, né? Deus o poupou. Deus teve tamanha misericórdia, o poupou. Teve consequências do pecado de Davi? Teve. Se você olhar a história de Davi, o filho que ele teve, né, com a Batseba, desse ato de adultério, morreu. O outro filho do Davi, que é Amon, ele cometeu um incesto, dormiu com a sua irmã Tamar. Tudo bem, eles eram tudo meio irmãos assim, né? Mas eram irmãos. E ele desejou a irmã e teve relações sexuais com a sua irmã. E isso era consequência do pecado de Davi. Gerou um ciclo de pecados dentro da sua própria família. Porque com isso, Absalão, que era irmão de Tamar, ficou com ódio de Amon e o matou. Então, um irmão matou o outro, um irmão abusou da irmã e o outro irmão matou o outro irmão. E Absalão, além de matar o seu próprio irmão, ele cometeu também várias atrocidades, como ter relações sexuais com as concubinas do rei Davi. Tá? Então, isso foi todas as consequências por causa do pecado de Davi. Apesar dele ter se arrependido, apesar dele ter confessado, não deixou de acontecer todas essas atrocidades. Aí a gente pode parar para pensar e falar assim, mas Deus não podia mudar essa história? Deus podia, mas ele não mudou, porque o pecado tem consequências gravíssimas. Mas Deus restaurou a vida de Davi, e a grande misericórdia de Deus foi que ele aceitou Salomão como próximo rei. Ele ungiu Salomão como rei depois de Davi. Salomão era quem? Salomão era o filho do Davi com a Batseba. Você vê como Deus muda a história. Morreu aquele primeiro bebê, mas o segundo bebê, que daí já foi depois do arrependimento, da confissão de Davi, Deus muda a história de Davi e aceita Salomão como rei, que conseguiu continuar com o desejo do coração de Davi de construir o templo de Deus, né? Então, e através disso restaurou o trono, né? Vamos dizer assim, o reinado na vida de Davi. Tanto que o descendente de Davi, que foi um dos maiores reis, quer dizer, é o maior rei, o melhor rei, que é Jesus Cristo, veio da linhagem de Davi. Então, essa foi a imensa misericórdia de Deus de colocar Jesus dentro da linhagem do rei Davi. Olha a misericórdia de Deus, né? Desse homem que cometeu esse pecado diante de Deus, mas confessou e Deus restaurou. E trouxe uma nova história, não só para o povo de Deus, né, o povo de Israel, mas para nós, que somos também seus filhos. Né, de dar uma nova chance através de Jesus Cristo. Então, Davi nos ensinou uma das coisas mais importantes. Esqueci de falar uma coisa. Naquele tempo, no Antigo Testamento, quando alguém cometia o pecado, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levar um cordeiro sem nenhuma
você está perfeito, né? Oferecer um sacrifício a Deus, através daquele sacrifício, Deus iria perdoar os pecados da nação. Isso era no Antigo Testamento. Davi era dessa época, entendeu? Mas ele entendeu algo que Deus queria que todo mundo entendesse, aquilo que era mais importante do que oferecer um sacrifício. Era ter o espírito quebrantado e arrependido. Então, Davi não ofereceu um holocausto. Davi não ofereceu um sacrifício de animal. Davi ofereceu o seu coração quebrantado diante de Deus. Então, aquilo que é mais importante para Deus, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, é que a gente tenha esse coração quebrantado, esse coração arrependido, esse coração contrito na presença dele, dizendo: Senhor, a gente pecou contra o Senhor e a gente precisa da tua misericórdia, a gente precisa da tua graça, a gente precisa do teu perdão. É esse o que a riqueza que esse salmo nos ensina. Então, o versículo 17 fala: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Porque o pecado nos leva para longe de Deus. O pecado nos deixa ficar longe de Deus por mais tempo, e o pecado custa bem mais caro do que você jamais teve intenção de pagar. Porque o pecado nos afasta de Deus, que pode nos trazer não só a salvação, mas esse perdão e essa transformação de vida. Então, se você olhar, voltar, né, para o Salmo 32, que refere-se ao mesmo pecado, né, de Davi, mas Salmo 32 ele fala: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, Davi reconhece e diz que ele foi perdoado por Deus. Então, Salmo 51 é a confissão do pecado, e Salmo 32 já é a constatação da obra de restauração que Cristo faz nas nossas vidas depois que a gente se arrepende e confessa. Então, o segredo para ter a transformação da nossa vida é confessarmos os nossos pecados. Quanto mais tempo a gente tenta negar, ou a gente tenta esconder, ou a gente tenta apagar, mais tempo vamos estar longe de Deus. A única coisa que pode resolver o problema do pecado é a confissão. Então, Davi nos ensina através desse salmo, né? E você vê, né? No finalzinho, Davi ele fala assim: então eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa é a restauração tão completa de Deus na vida de Davi, que ele tem essa certeza que ele vai poder abençoar outras pessoas por causa daquilo que Deus fez na vida dele. E Deus abençoou Davi com a vinda de Jesus na linhagem de Davi. E Deus quer nos abençoar também. Então, que a gente possa ter sempre esse coração quebrantado, né? Eu acho que é o mais importante do que a gente dizer: ai, sou perfeito, não tenho erro nenhum, não tenho nada, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter esse coração quebrantado. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que o Senhor possa nos transformar a cada dia.
A gente tem muita coisa para sermos trabalhados por Deus, né? Sermos transformados por Deus. Então, esse tempo em que cada um está na sua casa, talvez muitos tiveram percepções, né? E chance de poder estar diante de Deus, que às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente não para pensar. Mas como a gente está podendo ter esse tempo bastante recluso em casa, eu acho que é a oportunidade que Deus está nos dando para trabalharmos com cada um de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós somos teus, nós te agradecemos suas imensa misericórdia e, Senhor, a gente não quer culpar ninguém, a gente não quer dizer que o pecado é do outro, todos nós temos pecado, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos de Ti, todos nós precisamos da Tua transformação, Teu perdão, da Tua graça. Faz em nós, ó Deus, um coração novo, um coração puro, e que através da nossa vida transformada, ó Deus, o Senhor possa abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa cumprir com os teus sonhos na vida de cada um. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, ó Deus. A gente não entende por que está acontecendo essa pandemia, mas talvez o Senhor quer tratar com nosso povo, com toda a população do mundo, ó Deus, para reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor está no controle de todas as coisas, cada vida está nas tuas mãos. Pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão lutando, ó Deus, pedimos por aqueles que estão servindo, trabalhando, pedimos por aqueles que estão procurando essa vacina, cada vez melhorar. Senhor, abençoe. Mas abençoe principalmente, Senhor, para que a gente entenda que a nossa vida está nas tuas mãos, que a gente precisa ser trabalhado, restaurado por ti. Abençoe nossa nação, nossos governantes, ó Deus. Eu peço tua misericórdia, Senhor, e Pai, que esse ano nós possamos realmente fazer tua vontade. No nome de Jesus. Amém.